vamos falar sobre a verruga plantar. O que é verruga plantar, tipos de contaminação, quais as diferenças, o diagnóstico diferencial da verruga e do eloma. O vírus é então uma lesão hiperplásica causada pelo HPV. Até hoje já se conhecem 150 tipos aproximadamente de papilomavírus humano que afetam os seres humanos, né? Papilomavírus humano afetando exatamente os seres humanos. E 69 deles afetam outras espécies animais. Quando ele é ativado, ele acelera o metabolismo celular e faz com que células da camada papilar da derme possam aparecer na superfície. E ele não prejudica as células da camada basal. Ele vai se multiplicar desde a camada basal, mas em especial nas células da camada espinhosa da epiderme. Uma pessoa que entra em contato com esse vírus tem de 1 a 20 meses para que ele possa produzir a verruga, porém há uma média de 9 meses para que isso possa acontecer. Aqui estão alguns tipos do papilomavírus humano. O que causa a verruga palmoplantar são os HPVs tipo 1, 2 e 4, a verruga plana 3 e 10. Principalmente essas duas são as que mais interessam a nós na podologia, né? Temos também a própria verruga vulgar, que é a 247, que que pode aparecer também na planta dos pés e acaba sendo empurrada para dentro para dentro da planta, né, da epiderme, da região plantar, devido aos pontos de pressão. Aqui nós temos uma genealogia dos HPVs e para poder se entender melhor como eles foram se desenvolvendo e os que já foram identificados. Qual o mecanismo de penetração? Esse vírus ele vai gostar principalmente quando tem um ressecamento, fissuras, abrasão por um lixamento. Isso tudo pode facilitar a penetração do HPV, e não só do HPV, de outros micro-organismos também. Ele vai atingir a camada basal, né? E começa já a produzir mudanças, lembrando que o vírus, por ser um parasita intracelular obrigatório, ele vai obrigar a célula a trabalhar para ele também. Então ele faz mudanças no DNA da célula, dos queratinócitos, por exemplo, para que elas possam trabalhar em função dele, alterando a função dessa célula, e vão se multiplicar principalmente quando atingem a camada espinhosa. Aqui está um exemplo desse mecanismo de penetração do vírus, né? Aproveitando essas rupturas na camada córnea, rupturas essas muitas vezes microscópicas, mas que podem aparecer por atrito, por ressecamento, por lixamento. Então, nós podólogos temos que tomar cuidado com isso, porque no Brasil em especial há uma cultura de se fazer lixamento plantar por questão estética. Porque tem que ficar lisinho, porque eu tenho que igualar, e esse lixamento acaba produzindo rupturas, micro-rupturas, que ajudam na penetração de micro-organismos. Talvez seja por isso, inclusive, que até questionado pelos podólogos brasileiros, a maior parte dos podólogos europeus não fazem lixamento. Eles desbastam os calos, as calosidades, mas não fazem o lixamento propriamente dito, a não ser em casos muito, 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 muito específicos. Aqui nós temos também
para entendermos melhor, né? Desde que ele se instala lá na camada basal, penetrando por essas fissuras, por esses microtraumatismos ou traumatismos, e quando ele vai se replicar, principalmente na camada espinhosa, vai acontecer a replicação. Na camada basal, ele vai fazer mudanças em componentes da célula para que ela possa começar a trabalhar para ele. Como essa célula leva em torno, esse tecido, né, leva em torno de uns aproximadamente 30 dias, de 26, 27 a 30 dias para ele sair da camada basal e chegar à camada córnea e se desprender. Alguns dias depois de estar instalado na camada basal, isso lembrando que tem aquele período de incubação que pode levar de 1 a 20 meses, que ele pode ficar escondidinho lá na camada basal e só começar a se manifestar numa média de 9 meses, né? Quando ele vai começar a se replicar lá na camada espinhosa, e vai começar a produzir efeitos que serão visíveis já na camada granulosa e depois no extrato córneo. Aqui a gente tem um pouquinho desse desenvolvimento do HPV no nosso organismo. Ele se desenvolve na pele, infecta exclusivamente os queratinócitos, que são células programadas para morrer, né? Não deixa sequelas e não mata. Ele vai se camuflar, não é detectado pelo sistema imunológico, inclusive pelo local em que ele está, que não tem uma dificuldade do sistema imunológico de poder detectar, porque a nutrição ela se dá de uma forma indireta, por meio de transporte entre membranas e não diretamente por meio de capilares, porque esses capilares sanguíneos eles estarão presentes na derme, não na epiderme. Ele é um antígeno fraco também, e por ser um antígeno fraco acaba, e estando distante de artérias, veias e vasos linfáticos, ele vai ficar camuflado. Pode chegar no máximo aos capilares, e quando chega a esses capilares, aí ele vai trombosar, né? Então ele acaba trombosando os capilares e por isso ele passa também despercebido pelo sistema imunológico. Esse é o Harald Zurhausen. Ele fez um estudo sobre o papiloma humano e esse estudo fez com que ele desvendasse, né, esses mecanismos do HPV e rendeu a ele o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2008. Estudando em especial HPV-16 e HPV-18, que levam ao câncer do colo de útero. Daí nós sabemos que até vacinas foram desenvolvidas para esses tipos de HPV. Atualmente se pesquisa outros tipos de HPV, se eles estão relacionados a algum tipo de câncer de pele. Não se sabe ainda, mas há estudos para tentar se detectar se tem alguma relação. Aqui um pouco do estudo desenvolvido pelo Dr. Harald, que do HPV, principalmente 16 e 18, que levam ao câncer de colo de útero. Bom, mas falando de verruga plantar, nós vamos ter uma superficialização dos vasos dérmicos, vão aparecer esses pontilhados vermelhos e depois eles ficam negros porque são trombosados, é o máximo que chega aos capilares, como nós falamos, né? Por isso também, ao trombosar, ele acaba passando despercebido pelo sistema imunológico, porque ele, o sangue ali não está circulando, então vai estar trombosado, aquele tecido acaba sendo rapidamente chega à camada córnea e é desprendido. Há um processo de acantose, que é o desenvolvimento da camada espinhosa para dentro da derme, e papilomatose, que é das papilas dérmicas que vão surgir na epiderme.
Ah, o aumento das células dentro da epiderme vão aflorar e isso vai fazer com que apareça a verruga. Ela não aflora em elevação quando se trata da verruga plantar por conta dos pontos de pressão, diferente em outras partes do corpo, que é o que a gente vê na verruga vulgar, porque não tem uma pressão propriamente dita no local em que ela está crescendo. Existem então, como nós falamos, vários tipos de HPV, cada um sendo responsável por um tipo de verruga, já falamos um pouco disso, né? Inclusive das que estão relacionadas aos tumores malignos, às neoplasias. É importante se fazer um diagnóstico diferencial entre verruga e eloma, né? Já falamos de eloma em outras aulas, então hoje estamos falando de verruga. Vamos lá, as principais diferenças. A verruga é causada por vírus, eloma por atrito e pressão. Verruga pode dar em qualquer área do corpo, eloma em área de atrito e pressão. Verruga costuma ser irregular com anel queratósico e o eloma vai ter uma superfície lisa, não tem anel queratósico porque ele é a própria queratina que está se proliferando ali. A verruga plantar aparecem esses pontilhados vermelhos e pretos, que são os vasos, os capilares que com o tempo ficam trombosados. Já o eloma não vai ter esses capilares, ele é translúcido pelo aumento da queratina, pelo acúmulo de queratina. Verruga, ela tem um processo de papilomatose e acantose, que já falamos no slide anterior, e o eloma é engrossamento da camada córnea. Essas são as principais diferenças entre eloma e verruga plantar. Entre outras, também podemos citar que a verruga plantar está entremeada de vasos sanguíneos, né? O eloma ele vai ter um núcleo e não tem esses vasos sanguíneos. A verruga plantar pode atingir também receptores do sistema nervoso periférico, né? Que estão ali presentes, ou são, que são esses que vão, por exemplo, terminações nervosas livres, entre outros, que vai causar dor, que vai causar é, sensibilidade. Já o eloma não tem essas terminações nervosas, o que ele faz é comprimir um tecido saudável e, quando comprime, acaba levando a essas alterações. A verruga pode aparecer em tamanhos variados, o eloma raramente ultrapassa 2 centímetros. Verruga se trata por meio de cauterização, você pode até fazer um desbastamento e um desbridamento, mas normalmente é cauterização. Já o eloma é desbastamento, desbridamento, no caso de ter algum tecido desvitalizado junto, né? Mas normalmente só o desbastamento, e o tratamento ortopodológico. Ah, quais são os fatores que favorecem a contaminação? Nós já falamos de alguns deles, mas tem outros que seriam interessantes também citarmos, como imunodepressão, imunossupressão, estresse emocional, a própria homeostase da pele, a permeabilidade da epiderme, capacidade de reparação celular e textual, e em crianças, por conta que ainda não está desenvolvido o sistema imunológico. Essa capacidade de reparação celular e tecidual entra aí no lixamento, que eu já falei, e também nas fissuras, por exemplo, ou lesões traumáticas. A permeabilidade da epiderme ela pode estar alterada também devido à própria homeostase da pele, né? Estresse emocional, porque vai diminuir a atividade do sistema imunológico, imunodepressão e imunossupressão é o próprio sistema imunológico. Quais são os principais lugares que podem acontecer uma contaminação? Piscina com água contaminada, pisos contaminados, clube, banheiro, praias onde frequentam cães e gatos, contato direto com células virais. Né? No caso de, por exemplo, se fazer um procedimento em alguém com verruga e depois não se esterilizar, não fazer também uma desinfecção do ambiente em que vai ser tratado o próximo paciente, podendo ter uma infecção cruzada. Aqui estão lâminas histológicas que mostram as principais diferenças entre o papiloma, que é a verruga, e o eloma.
Vejam que no eloma nós não temos essas infiltrações que nós podemos perceber aqui, que é o processo de acantose e papilomatose, e no eloma nós temos apenas um espessamento da camada córnea. Né? O diagnóstico diferencial, mostrando um pouquinho aqui do que nós já falamos, inclusive. Também do que nós já falamos, vejam aqui os traumas que podem levar ao surgimento de uma verruga, mas que não são na maioria das vezes, porque o que nós temos ali são elomas. Um eloma pode sim aparecer devido aos problemas que nós já citamos, de pressão, problemas biomecânicos, atrito, etc., e pode também ter junto uma verruga, mas são fatores causais diferentes. A verruga vai ter o vírus, o eloma não vai ter o vírus. As poroterapias que são utilizadas para o tratamento das verrugas, muito importante falarmos delas, né? O ácido nítrico fumegante é um deles, aplica-se uma vez por semana. Tem que se fazer um desbridamento dessa verruga uma vez por semana para se aplicar esse ácido nítrico fumegante. Se protege a pele ao redor, tem que se passar um creme barreira, vaselina sólida ao redor para que o ácido nítrico não queime a pele ao redor. Aplica-se com micropipeta ou microbrush e tem que ficar com uma cobertura por pelo menos 6 horas para que o ácido possa atuar nesse meio tempo. Pode também se usar uma combinação de ácido salicílico com ácido lático. Ácido salicílico a 40%, lático a 10%, em veículo de lanovaselina, quantidade suficiente para. Nesse caso, se protege com um anteparo, que pode ser um anteparo de feltro ou espumado, com dupla face, onde se faz um orifício no local da verruga para que se aplicar essa combinação de ácido salicílico e ácido lático exatamente em cima da verruga. Depois se cobre com micropore ou um esparadrapo, não deve se molhar por 4 a 5 dias, e é o podólogo que faz a troca a cada 4 ou 5 dias até que a verruga se desprenda totalmente da pele. Existe a criocauterização, que queima a verruga com frio, também é uma possibilidade. Essa possibilidade é muito usada, principalmente quando se trabalha com nitrogênio líquido, mas o uso desses aerossóis, como nós estamos vendo aqui, embora não, são caros quando nós comparamos com outras terapias, e às vezes o resultado é demorado, não é tão rápido como se fosse com nitrogênio líquido, como se fosse com outros tipos de poroterapias. O jato de plasma também pode ser utilizado, né? A necessidade de uso do anestésico pode-se utilizar, né? Eu não recomendo para aquelas pessoas que não têm uma habilitação e que simplesmente veem vídeo na internet e saem aplicando. Então, a recomendação, eu não recomendo para as pessoas, a não ser que ela tenha um treinamento, que passe por um curso teórico prático, uma graduação em que mostre como eles são utilizados. Alta frequência também é um tipo de eletrocautério, né, que vai cauterizar a verruga. A alta frequência não vai destruir a verruga por conta de ozônio, embora produza ozônio, mas sim por eletrocauterização. Acho que passei um pouquinho rápido aqui. Vamos ver. Vou soltar um pouquinho.
Aqui são alguns casos, né? Então, temos também a possibilidade de se utilizar a terapia fotodinâmica. Tem pessoas que combinam a terapia fotodinâmica com azul de metileno, com um laser terapêutico. São outras possibilidades também. Aqui temos alguns casos, né, para mostrar para vocês. Aqui eu estou mostrando a aplicação de creme à base de ácido lático e ácido salicílico, e aí está a proteção que eu falei, com esparadrapo dupla face, o orifício feito para se aplicar o ácido e a cobertura que é feita posteriormente para que não tenha, para que esse produto não saia do local de aplicação. Como eu disse para vocês, há um desprendimento da verruga como um todo, ela vai se desprender, como nós estamos vendo aqui. E o tecido novo vai aparecer já sem a presença do HPV. Aqui nós estamos vendo em verruga periungueal com ácido nítrico. Aqui nós estamos vendo também em verruga plantar com ácido salicílico e ácido lático. Vocês terem uma ideia como vai se desprender e como fica. Aqui nós temos diagnóstico diferencial. Aqui, por exemplo, é um calo em uma cicatriz, é um eloma em uma cicatriz, não é uma verruga. Está aqui a área, né? Embora de fora de zona de pressão, é um eloma atípico, porque é fora de zona de pressão, mas ele está localizado onde tem uma cicatriz. Aqui nós temos uma verruga periungueal. Esse izinho aqui, verruga, está errado, tá, gente? Não é verruga. É que não dá para eu apagar agora, porque eu estou gravando direto para vocês. Aqui, após o desbaste, a aplicação de ácido nítrico. Aqui nós vemos com a aplicação de ácido nítrico também. E aqui já praticamente sem o HPV, e aqui já totalmente curado, não tem mais o HPV, acabou. Aqui nós temos em diagnóstico diferencial também, né? Presença que se pode falar, né? Seria um calo, seria uma verruga, mas pode estar associado um calo com uma verruga em zona de pressão. Normalmente, quando é uma zona de pressão e problema ortopédico, é eloma, mas ele pode estar associado também a uma verruga por causa dos microtraumatismos que facilitam a entrada do HPV. Aqui é um calo neurovascular. Calo neurovascular é um eloma neurovascular, como nós já falamos, normalmente o eloma não vai atingir os vasos sanguíneos, não vai atingir as terminações nervosas, mas pode acontecer por uma cicatriz, por uma lesão anterior, o eloma surgir em cima de uma região onde tem essas terminações nervosas, onde tem capilares, e aí nós vamos ter o eloma ou o calo neurovascular. Aqui, calo neurovascular. E aqui nós temos a aplicação de hidrocoloides para facilitar, deixar a pele mais úmida e dar mais tempo para que volte o calo. Né? Aqui uma vista plantar para mostrar que é uma área de pressão onde surge esse calo. Aqui nós temos uma verruga mesmo, né? Então, uma neoqueratose que foi aplicado ácido nítrico. Aqui já é evolução, 25 dias de tratamento, desapareceu a verruga. Uma vez por semana sendo aplicado. Aqui também uma verruga, né, o HPV,
embaixo de cabeça de quarto metatarso. O paciente já chegou assim, ele aplicava calicida em casa, mas aplicar em casa nem sempre é aplicado da forma correta, pode pegar um tecido próximo, às vezes não fazer o efeito, porque precisa de um profissional para estar fazendo essa aplicação. Aqui nós podemos ver, depois já entramos com a aplicação de ácido nítrico, evolução do tratamento. Na evolução do tratamento já se percebe que apareceram aqui os vasos trombosados, cauterização com eletrocauterização com alta frequência. Aqui já é outro caso, é um eloma, né? Então nós vemos que não tem o anel queratósico, tem sim um tecido que se aprofunda porque foi o espessamento da camada córnea em um determinado ponto e foi pressionando, 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 ficou o núcleo, que é o núcleo do calo, que vai desaparecer após o desbridamento, mas que se não tirarmos a causa, que é o ponto de pressão ou questões biomecânicas, vai fazer com que ele volte. Aqui já é uma verruga plantar, que é causada pelo HPV. Já vemos aqui o desbridamento do anel queratósico, aplicação de ácido nítrico, evolução, como nós podemos ver. E normalmente quando aplica-se ácido nítrico e na evolução aparece um exudato, muitas vezes de cor chocolate, isso significa que estamos em final de tratamento, que já o sistema imunológico conseguiu identificar, por conta da queimadura feita com ácido nítrico, conseguiu identificar o HPV e está expulsando esse HPV ali, está fazendo o trabalho dele. Então nós paramos de aplicar, porque vejam, já praticamente desapareceu, e aí só vamos, fazemos um curativo, um creme que tenha um pH neutro e possa voltar a pele ao normal. Voltou a pele ao normal, acabou cicatrizadinho. Né? Outro aqui, nós temos aqui um eloma, podemos ver que não tem o anel queratósico, não tem os vasos trombosados. Aqui também outro eloma neurovascular, mesmo paciente, por causa de problemas biomecânicos. Aqui já é um nevo, tomar cuidado com isso, porque sim, tem que se fazer o ABCDE desse tipo de mancha, né, macro mancha, para se verificar se não tem ali um desenvolvimento anômalo que pode significar um possível melanoma. E se tiver qualquer alteração nesse ABCDE, encaminhar ao médico. Aqui nós estamos vendo o HPV, início de tratamento, conforme foi aplicado a quimio-cauterização com ácido nítrico, ou também pode ser usado um creme com ácido salicílico e ácido lático, mas aqui foi no nítrico. Aqui, olha, ácido nítrico, como fica o aspecto, e evolução do tratamento, até o desaparecimento da lesão totalmente. Vejam que os dermatoglifos voltam a aparecer e a pele volta a ficar normal. Aqui é um caso de vários elomas, várias verrugas, né? Mais de 20 verrugas, numa região de calcânio. Tinha uma verruga que foi a primeira, quando nós identificamos essa primeira e tratamos essa primeira, normalmente desaparecem as outras. E a gente costuma chamar essa primeira de verruga mãe, porque ela foi a primeira e é interessante que muitas vezes quando se trata essa verruga, as outras por si só desaparecem. Mais verrugas no mesmo pé, mais verrugas, e aí fizemos a aplicação de ácido nítrico. Vejam lá, a primeira, como era a pisada dessa pessoa, que
sentia muito incômodo, dor, inclusive porque era em região de atrito também, que poderia se pensar num eloma, mas quando nós olhávamos os aspectos clínicos da lesão, por diagnóstico diferencial, se chega à verruga. Aqui acabamos aplicando laser e foi apenas o laser que trabalhou a questão do sistema imunológico e isso foi em agosto, 31 de agosto do ano 2000. Olha, desapareceu totalmente a verruga. As verrugas, olha como ficou. Mais de 20 verrugas, todas elas desapareceram. Maravilha, não? Em 5 meses desapareceu tudo. Aqui também o diagnóstico diferencial que nós podemos ver aqui de um HPV após a aplicação do ácido nítrico. Veja quando já está em fim de tratamento. A evolução do tratamento depois já não aplicando mais. Olha lá. E aqui já temos também diagnóstico diferencial para elomas. Vejam, é ponto de pressão. Isso aqui é eloma e não HPV. Né? Podemos ver também aqui. Aqui, eloma, claramente não tem anel queratósico, nem tem vasos trombosados, dermatoglifos passam aqui pelo meio, tudo isso aqui é próprio de um eloma. Bom, então são as possibilidades. Você pode fazer com ácido nítrico, que é as mais usadas, né? Tem vários outros tratamentos que não estão citados aqui, mas os mais usados são o ácido nítrico, onde se faz desbridamento, aplicação do ácido nítrico com uma pipeta ou microbrush, não molha por 6 horas, curativo a cada 7 dias. Salicílico com lático, depende, a concentração vai depender também do quanto grande a lesão ou quantas verrugas tem, né? Curativo a cada 3 ou 4 dias, sem desbridamento, não molhar curativo até que ele se desprenda. Criocauterização já falamos, né? É um processo dolorido, possível, eu tenho para mim que não é dos melhores. Na Europa se costuma utilizar um quimioterápico, a biomicina, que ela é injetada no interior da verruga. Eles usam o Dermojet, que é se faz uma aplicação por pressão, né? Então ele encosta na pele, ele faz uma pressão, dispara o líquido, né, que ele quer que entre na pele, que você quer colocar na pele, e aí ele vai com isso destruir a verruga do papilão. Processos cirúrgicos costumam ser desaconselháveis, principalmente na planta do pé, porque pode deixar cicatriz, perigo de calo neurovascular. Outros processos carecem de verificação, né? A verruga pode desaparecer espontaneamente? Pode, nem sempre desaparece. Costuma-se dizer que em 2 anos desaparece, mas não é bem assim. Responde a tratamento psicossomático, em crianças costuma resolver. Não em todas e também em adultos menos. Então, ácido salicílico, ácido lático costumam trazer excelentes resultados, o ácido nítrico também, mas lembrar que você tem que olhar a validade dos seus produtos para não usar nada vencido, né? E aí?